Boa tarde, nós somos a equipe 5, composta pelos integrantes Lucas Rocha Zangari, pelo Lucas Pelassini, pela Gabriele, pela Maria e pelo Daniel. Esse é o nosso trabalho e o tema do nosso infográfico é sobre a fome e o desemprego no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Para entendermos como insegurança alimentar pode ser grave, eu vou explicar um pouco. A disponibilidade dos alimentos, o acesso das pessoas aos mesmos e um consumo adequado do ponto de vista nutricional são os três pilares sobre os quais se assenta o conceito de segurança alimentar. As mudanças climáticas, a escassez de recurso hídrico ou de degradação do solo são algumas das ameaças que colocam em perigo a segurança alimentar, além dos atuais efeitos socioeconômicos da pandemia da Covid-19. O conceito de segurança alimentar nasceu na década de 70. Sua evolução até a definição atual incluiu diferentes variáveis econômicas e socioculturais. Conforme a FAO, em uma definição estabelecida na Conferência Mundial de Alimentação de Roma em 1996, a segurança alimentar ocorre quando todas as pessoas têm acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente para satisfazer suas necessidades nutricionais. A preferência alimentar tendo assim uma vida ativa e saudável. O surgimento da Covid-19 no Brasil explicitou ainda mais a enorme discrepância entre diferentes realidades sociais que existem e coexistem no país, reacendendo as discussões acerca da segurança alimentar e nutricional. A semelhança do que vem acontecendo em outros países que enfrentam a mesma situação de pandemia, argumenta-se nesse trabalho que os riscos para a segurança alimentar e nutricional e a fome dos brasileiros já vinham se apresentando desde 2016, sendo agora aprofundados pela emergência da epidemia da Covid-19, passando a exigir compreensão da extensão e magnitude dos problemas e articulação de medidas governamentais nas três esferas de gestão federal, municipal e estadual, que possam assegurar o acesso à alimentação adequada e saudável, com vistas reduzir os impactos negativos da doença na condição de alimentação, saúde e nutrição dos mais vulneráveis. Assim, este texto pretende contribuir para o debate sobre as medidas a serem adotadas pelos governos e sociedade para promover, garantir e impedir que a segurança e a expansão da fome avance durante e após a crise social e sanitária gerada pela pandemia. Índice de fome em Santa Catarina. Cidades como Florianópolis, Joinville, Chapecó, São José e Blumenau aumentaram o índice de fome. Florianópolis com 30,39%, Joinville com 28,13%, Chapecó com 25,95%, São José com 25,44%, Blumenau com 21,16%. Em 2020, o SESC intensificou o combate à fome por meio da Mesa Brasil, SESC, devido à pandemia do novo coronavírus. Distribuiu 2.853.193 quilos de alimentos, doados por 423 empresas parceiras, beneficiando 97.874 pessoas, atendidas por 540 instituições sociais em Santa Catarina. Através do trabalho desenvolvido nas sedes em São José, Joinville, Chapecó, Blumenau e Lages, a rede de solidariedade alcançou 60 municípios catarinenses, contribuindo para a cidadania, sustentabilidade e realização do direito humano à alimentação adequada,
A Constituição contou com o apoio de 350 voluntários que atuaram em diferentes frentes do programa, participando do impacto e transformação social gerados por meio dessas parcerias. Com a pandemia, a situação se agravou nas camadas mais vulneráveis da sociedade, onde o índice de informalidade é maior e foi possível perceber o aumento do número de famílias em busca de auxílio. Desta forma, o trabalho realizado pela Mesa Brasil Sesc se revelou ainda mais valioso, pois quem tem fome tem pressa. Logo que a Covid chegou no Brasil, as atividades foram adaptadas para seguir com segurança e intensificadas para atender a população de forma geral e emergencial. Os alimentos continuaram sendo arrecadados por meio das rotas de colheita urbana e também nos pontos de coleta da campanha emergencial em supermercados. Vencedor do Prêmio Empresa Cidadã, na categoria de participação comunitária, o programa Mesa Brasil Sesc tem uma trajetória de 17 anos em Santa Catarina, unindo empresas doadoras e instituições sociais para levar alimento a quem precisa, com a missão de contribuir para a segurança alimentar de pessoas em vulnerabilidade social e o desenvolvimento de ações educativas e a promoção de solidariedade social em todo o país. Por mais que Santa Catarina seja conhecida como a Suíça brasileira por alguns, o último levantamento feito sobre fome apontou que 50 mil domicílios em Santa Catarina apresentavam insegurança alimentar grave, ou seja, cerca de 2% das casas. A volta da fome no Brasil, que antes da pandemia já afetava cerca de 15 milhões de brasileiros, e a partir desse ano pode se agravar ainda mais, não é uma realidade distante no Rio Grande do Sul. Ainda que durante décadas a fome tenha sido um tema normalmente associado à região nordeste do país e ao bioma seco da Caatinga, esse mal da sociedade também está presente no solo gaúcho, e mais do que muitos imaginam. Quando o assunto é insegurança alimentar grave, o patamar em que os habitantes de um domicílio estão em situação de fome, o Rio Grande do Sul tinha 2,4% nesse padrão em 2017 e 2018, contra 19% em 2013. Em 2017 e 2018, o Rio Grande do Sul era o estado no ranking nacional com a terceira maior proporção de domicílios em segurança alimentar. No país, o último levantamento é de 4,6% dos domicílios em condição de insegurança alimentar grave. Em janeiro de 2021, 947, 112 mil gaúchos viviam com até R$ 89,00 por mês, conforme dados do Cadastro Único, o que representa 8% da população vivendo em condição de extrema pobreza. Segundo os parâmetros definidos pelo governo federal para enquadramento dos programas sociais, quando é considerada a linha da pobreza de ganhos mensais de até R$ 178, o número de pessoas chega a 1.291.678, ou seja, 11% da população gaúcha. Na comparação dos números de 2021 com os de janeiro de 2015, houve uma queda contínua na proporção de pessoas na condição de extrema pobreza em relação ao Brasil. A situação de pobreza extrema no Rio Grande do Sul em 2021 era menos severa. O país registrava 19% da população vivendo com até R$ 89,00 e 23% com até R$ 168,00. Os desempenhos do Rio Grande do Sul para a erradicação da pobreza e para a garantia da segurança alimentar dos gaúchos foram avaliados em 2 estudos divulgados dia 15/10. Pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, SPGG. Neles são levadas em conta metas fixadas pela Organização das Nações Unidas, ONU, dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, para cada temática. A maior parte delas está com prazo até 2030.
Esta é a despensa de Elisiane, 42 anos. Os poucos grãos de feijão que ainda restam deveriam alimentar os 8 filhos e um neto que vivem na mesma casa. Várias vezes a gente dormiu com fome, sem ter de onde tirar. Chegava a roncar a barriguinha e batia o desespero e eu começava a chorar. Essa história se cruza com a da dona Geni. Mãe, chefe de família, desempregada e quase sem opções para vencer a fome. Essa geladeira aqui nem tem como, só tem panela e coisa, sabe? Mais nada. Quase um armário. Quase um armário. Bairro Jardim do Salso, Porto Alegre. É aqui que Elisiane luta diariamente contra a fome. Uma batalha invisível, a 500 metros da Avenida Ipiranga, uma das mais movimentadas da capital gaúcha. Porque esses dias eu não tinha nada para dar para meus filhos. Eu tinha só a polenta. Dos R$600 que ganha do Bolsa Família, 500 vão para o aluguel. Sobram apenas 100 para as outras despesas. Falta praticamente tudo na casa dela. Eu queria mostrar meu banheiro aqui, ó. Não tem máquina de lavar. Lavo tudo no balde, embaixo do chuveiro. Porque eu não tenho máquina. Tô sem material de higiene. Não tem papel higiênico. A gente toma banho depois que faz o que tem que fazer. A 5 quilômetros de distância fica a casa da dona Geni, no bairro Glória, zona sul da capital. Ela conta com a pensão de um salário mínimo para sustentar 2 filhos, genro e neto, todos desempregados. Assim como para Elisiane, as faxinas eram a salvação do orçamento. Mas na pandemia, o serviço sumiu. Parou aquele ganho, tu leva um susto, né? E aí, como é que eu vou pagar minhas contas? A solução que Geni encontrou foi se desfazer do pouco que tinha para garantir o sustento da casa. Eu já vendi televisão, eu já vendi computador, eu já vendi um telefone meu, um pequeno também, porque eu não ia passar fome. Elisiane e Geni recebem outros benefícios e encaram a escassez de alimentos no dia a dia. Para quem recebe apenas o auxílio emergencial, o benefício mensal é ainda menor, R$ 250, pouco mais de R$ 8 por dia para alimentar a família. Com esse valor, é possível montar o seguinte prato uma vez por dia ao longo do mês: 2 colheres e meia de arroz, uma concha de feijão, meio bife, meia batata e um tomate. Também se compra um pão e meio, meia xícara de café, meio copo de leite, uma banana, 4 colheres de açúcar, 3 de óleo e um pouco de manteiga e farinha. Olhando para esse prato, dá para ver que é muito pouco, né? Agora imagina dividir apenas isso com a família em um dia inteiro. Contexto que se repete Brasil afora. Para se ter uma ideia do tamanho da fome no país, quase 117 milhões de pessoas ficaram sem alimento suficiente durante a pandemia. Isso equivale a 2 vezes a população da Argentina. Agora imaginem o Rio Grande do Sul e Santa Catarina inteiros passando fome. São quase 19 milhões de pessoas. Esse é o número de brasileiros que ficaram totalmente sem comida. E esses dados refletem a realidade de dezembro de 2020, quando o auxílio emergencial tinha valor mais alto. Minha mãe várias vezes dormiu no tapete puro com nós e sem comer também. Mas eu nunca pensei que eu ia passar isso com meus filhos também e estou passando. Ficava com vergonha de pedir ajuda. Eu disse assim, eu tenho vergonha. Uma mulher de 50 e poucos anos pedindo nas casas, pedindo nos lugares. Eu disse assim, mas eu não tenho, eu vou pedir. A situação da dona Geni e da Elisiane só não é mais grave porque elas contam com a ajuda de instituições sociais. 150 famílias batem a porta do Instituto Cultural Arraial da Glória para pedir cestas básicas. Depois de dezembro, do final do ano, as coisas começaram a apertar. As doações sumiram, o auxílio emergencial sumiu, muitos não conseguiram acessar esse auxílio emergencial, a maioria se desempregou, as mães que tinham 3, 4 faxinas hoje, se tiver uma faxina é muito, e as coisas começaram a subir. E isso cada vez mais vem fazendo com que as famílias estão passando fome dentro de casa, na realidade é essa. E a dona Geni é uma das beneficiadas pelo Instituto. Ela vai a pé pegar a cesta básica,
Depois, encara a subida, morro acima, carregando o alimento nos braços até sua casa para garantir a comida da família para a semana. Ó, dificuldades aqui. Para Elisiane, a esperança são as doações entregues pela ONG Movimento por uma Infância Melhor. 110 famílias são atendidas pela instituição. Chegam mais famílias nos solicitando hoje do que no início. Por quê? Porque perderam o emprego, porque não tem de onde tirar. As pessoas estão segurando um pouco mais as doações, né? Estão mais resistentes. A gente precisa auxiliar e estamos fazendo o nosso melhor, né, para chegar até lá. É a chance de multiplicar os feijões na prateleira. Agora, Elisiane consegue ter os potes cheios, pelo menos por uns dias. Se nas doação, a gente morre de fome. Tá muito difícil. Agora eu vou falar um pouco sobre o nosso infográfico. E no nosso infográfico a gente procurou ressaltar um pouco mais sobre a fome nesses 2 estados sul-brasileiros, pois é algo que a gente vivencia todos os dias e nós não percebemos. É algo que eu mesma até um tempo atrás pensava que era algo, entre aspas, extinto. O desemprego no Brasil nós sabemos que é algo, por mais que não devesse, normal e que tem aumentado a cada ano, mas a fome é algo que nós não sabíamos, não fazíamos a mínima ideia e que agora fazemos, que é bem presente nesses 2 estados sul-brasileiros, que são considerados, por serem sul-brasileiros, são considerados o estado da burguesia, coisas como essa, que nós nunca pensamos em fome neles. Sempre pensamos nos estados nordestes e sudestes, mas os suls a gente nunca parou para pensar nessa parte. No gráfico, nós também procuramos ressaltar bastante as porcentagens e deixar de forma visível a todos os tipos de públicos para entenderem o gráfico. A gente tentou colocar mais porcentagens para chamar a atenção do lado das reportagens e dados. Também procuramos colocar ali embaixo os alimentos que tiveram decaimento durante essa pandemia, que foi o afeto, a consequência, o que a pandemia causou para isso, o que desencadeou para isso, a influência sobre ela na fome. Então a gente colocou ali o decaimento que teve, tanto na carne quanto na fruta, que foram os 2 alimentos que mais tiveram decaimento na produção, e também colocamos os dados ali. Esse foi o nosso infográfico. Procuramos, como dito antes, procuramos destacar mais a fome do que o desemprego, pois é algo que nós não damos tanta atenção quanto o desemprego no Brasil. A fome nos países sul é algo que nós nunca pensamos que seria tão presente, mas é muito, então a gente procurou destacar mais isso. Essa foi a nossa apresentação e obrigado pela atenção.